Fala galera concurseira, que é o professor Rodrigo Bandeira. Estou aqui dando prosseguimento à nossa revisão fecha-prova reta final para os concursos da Secretaria de Administração do Amapá do ano de 2018, concursos da FCRIA, IAPEM e Grupo Gestão. Dando prosseguimento, nós vamos para a questão agora de número 14, falando de uma temática que a FCC cobrou bastante nas provas do ano passado e desse ano. Temática de Geografia Física a respeito de clima amapaense. E se você ainda não adquiriu o seu banco de questões junto com as mais de 170 audioaulas que eu disponibilizo, entre em contato pelo telefone DDD 96 981 22 4590. Com esse banco de questões e esses áudios, você fecha qualquer prova de geografia do Amapá. Entre em contato para saber o valor e como que eu disponibilizo o material para vocês, beleza? Então vamos à questão. Questão de número 14. Desculpem que aqui está 20, mas é um mero detalhe. Questão 14. Julgue os itens sobre o clima amapaense. Bom, a temática clima caiu bastante, caiu no ano passado, caiu esse ano, caiu desde uma questão super simples da PM para apenas identificar o nome do clima amapaense, até questões bem difíceis, como a que caiu no nível superior da saúde esse ano da Prefeitura de Macapá. Então vamos lá, vamos fazer uma questão sobre clima amapaense. Julgue os itens. Primeira afirmação: sofre influência direta da zona de convergência intertropical. Bom, em primeiro lugar, eu preciso saber o que é a zona de convergência intertropical. E o que a gente chama de zona de convergência intertropical é a região onde há o encontro dos chamados ventos alísios, os ventos que se deslocam do Trópico de Câncer no hemisfério norte para o Trópico do Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, em direção da linha do Equador, mas que ao longo do ano, de acordo com a estação do ano, eles vão se encontrar mais ao norte ou mais ao sul. No nosso caso, o que acontece? Os alísios vão se encontrar aqui sobre a Amazônia, especialmente no verão do hemisfério sul, que vai se dar a partir do final do ano para o início do próximo. Portanto, é no primeiro semestre que vai se dar a convergência dos ventos alísios aqui na região amazônica e no Amapá. Com isso, o nosso primeiro semestre ele vai ser um semestre bastante chuvoso. Já no segundo semestre, quando é o verão no hemisfério norte e os alísios vão convergir mais acima, mais ao norte, então vai ser o período das nossas secas aqui na Amazônia e também no estado do Amapá, beleza? Então tem grande importância os ventos alísios na questão climática de toda a região tropical e aqui na questão do Amapá, muito mais ainda. Então essa primeira afirmação ela é verdadeira. Nós sofremos uma forte influência dos ventos alísios, que constitui a zona de convergência intertropical, e no primeiro semestre eles convergindo no hemisfério sul vão provocar chuvas da maior parte da Amazônia, incluindo no Amapá. E no segundo semestre eles já vão convergir mais ao norte, o que vai fazer com que a gente viva um período de estiagem, beleza? Então, número 1, verdadeira. Segunda afirmação: a temperatura média anual e a umidade do ar são elevadas. Afirmação verdadeira. E vamos analisar. Primeiro, a temperatura média anual no Amapá, ela está na casa dos 27 graus centígrados, né? 27 graus Celsius. A umidade, ela está na casa dos 2.500 milímetros anuais, que significa 2,5 metros de chuva por ano. O município de Calçoene, por exemplo, no litoral amapaense, ele é hoje um campeão brasileiro das chuvas. Lá são 3.700 milímetros de chuva por ano, 3,7 metros de água de chuva
por ano no município. Então o estado do Amapá, ele tem uma elevadíssima umidade do ar, o que vai ocasionar uma grande quantidade de chuvas, certo? Agora lembrar que nós temos um período de maior concentração dessa umidade do ar, que é o primeiro semestre, pois nós temos uma estação seca no segundo semestre, beleza? E a temperatura média, ela também vai estar relacionada com o período das chuvas. O período mais chuvoso, que é o primeiro semestre, as temperaturas diminuem. Com isso, é identificado regionalmente como o inverno amazônico, o período das chuvas. E o segundo semestre, quando as chuvas diminuem e as temperaturas aumentam, é identificado como o período do verão amazônico, beleza? Então a afirmação número 2, ela é correta. Afirmação de número 3. A amplitude térmica é baixa, com temperaturas mais elevadas no segundo semestre. Afirmação verdadeira. Essa temática foi cobrada esse ano pela FCC, falando de amplitude térmica. E muita gente ficou perdida por não saber o que é amplitude térmica. Bem simples. Amplitude térmica é a variação de temperatura. É a variação entre o quente e o frio, entre a temperatura maior e a menor. E aqui no Amapá, como ao longo do ano, pela nossa baixa latitude, cortados pela linha do Equador, com muita insolação, também associado a uma floresta densa, associado a baixas altitudes, então ao longo do ano as temperaturas aqui que vão predominar serão elevadas. Logo, a variação de temperatura não é grande, como por exemplo no sul do Brasil, que vai ter um verão quente e um inverno frio de verdade. E essa não é a nossa realidade no Amapá. E a segunda parte da questão fala que as temperaturas são mais elevadas no segundo semestre. Corretíssimo. Como nós dissemos anteriormente, no segundo semestre, em função da convergência dos alísios não ocorrer por aqui, mas mais lá no hemisfério norte, então as chuvas diminuem drasticamente, especialmente entre os meses de setembro, outubro e novembro. O mês de outubro é o mês mais seco do ano e também o mês mais quente, que chega a registrar temperaturas médias na casa de 32 graus e meio, perfeito? Então, isso daí também está correto. O segundo semestre amapaense quente e seco é o nosso verão amazônico, beleza? E vamos para a última afirmação. A última afirmação, número 4, fala: o clima é chamado clima equatorial de característica quente e úmido. Afirmação corretíssima. Foi isso que a FCC tratou no passado na prova da PM. Queria saber qual era o nome do clima do Amapá e didaticamente a gente vai chamar o clima do Amapá de equatorial. Não precisa necessariamente dizer equatorial quente e úmido, mas essas são as características dele. Uma confusão que houve foi que na mesma prova eles colocaram como pegadinha tropical úmido e muita gente marcou errado. O clima equatorial, ele pode ser chamado de tropical superúmido e não de tropical úmido, que é o clima do litoral brasileiro lá do Nordeste até o Sudeste, beleza? Então, equatorial ou tropical superúmido é a nomenclatura que a gente pode usar para o clima amapaense. Se usar uma classificação mais complexa, que é a de Köppen-Geiger, são letras. Então, o clima amapaense seria AM, tropical monsônico, tá? A maiúsculo, M minúsculo. Beleza, galera? Então, todas as alternativas estão corretas, logo a letra é a letra E. Bacana? Estamos aí na reta final. Se você ainda não adquiriu o seu banco de questões, o seu audiolivro, entre em contato comigo, não perca mais tempo, compre o seu material para chegar arrebentando nessa prova. Bacana, galera? Forte abraço, até o próximo.